Hello everybody, olá a todos, tudo bem? Hoje na nossa aula de número 15, aprenderemos sobre os artigos definidos, né? Defined article, o artigo definido. Vamos entender quando devemos usar o artigo definido e quando não podemos empregar o artigo definido. Muito comum o aluno se confundir ao comparar a língua inglesa com a língua portuguesa. Então, peço a você que acompanhe muita atenção para o emprego do artigo definido. Repeat, defined article. Repeat, defined article. How to use it. Repeat, how to use it. Quando usá-lo. Repeat, the. Singular, plural. O artigo de, ele é usado para o singular ou para o plural. All genders, repeat, all genders. Todos os gêneros. O artigo the, ele também é usado para determine, specify. Repeat, determine, specify. Determinar, especificar. Repeat, singular, plural, all genders, determine, specify. How to use it? The. A tradução na língua portuguesa seria o, a, os ou as. Você pode observar que ele é usado para singular e para o plural, masculino e feminino, e ele funciona como um termo determinante. Vamos entender então quando empregá-lo? Defined article. Use. Number 1. Plural surnames. Family names. Repeat. Plural surnames. Family names. Nós usamos o artigo definido para sobrenomes no plural e nomes de famílias. Example, olha o exemplo. The Simpsons are very funny. Repeat. The Simpsons are very funny. Os Simpsons são muito engraçados, muito divertidos. Repeat. The Simpsons are very funny. Number 2, musical instruments. Repeat, musical instruments. Instrumentos musicais. Musical instruments. I play the guitar very well. Repeat, I play the guitar very well. Eu toco violão muito bem. I play the guitar very well. Number 3, titles. Repeat, titles without names. Titles without names. Títulos sem o nome. É quando você se refere à pessoa pelo cargo, pela função, mas uma observação, sem o nome. Example, vamos ver o exemplo. The president of the United States. The president of the United States. O presidente dos Estados Unidos. Eu disse o título, mas não disse o nome. Repeat. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth is very polite. A rainha Elizabeth é muito educada. Queen Elizabeth is very polite. Observe que nesse caso, eu não posso usar o artigo the. Por quê? Porque eu disse o título, Queen, mas disse o nome. Então, para títulos, apenas without names, sem nomes. Repeat. Titles without names. The President of the United States. Queen Elizabeth is very polite. Number 4, countries with plural names. Repeat.
countries with plural names. Países com nomes no plural. Repeat, countries. Countries with plural names. Países com nomes no plural. Ainda entra nesse grupo o país que tiver Union, United and Republic. Repeat, Union, United and Republic. Você pode observar no terceiro caso que United States, além de ser um país com nome no plural, também tem United. Então, se tiver Union, United, Republic, ou caso não tenha, se o nome já é plural, você deve usar o artigo the. The United Kingdom. Repeat, the United Kingdom is very rich. O Reino Unido é muito rico. The United Kingdom is very rich. Rich, repeat, rich, very rich, muito rico. Brazil is a large country. Repeat, Brazil is a large country. O Brasil é um país largo, extenso. Você pode observar que Brasil, eu não posso usar o artigo. Por quê? Porque ele nem termina em S, não é um nome no plural, e nem tem Union, United ou Republic. Repeat. The United Kingdom is very rich. Brazil is a large country. O Brasil é um país largo, um país extenso. Quinto caso, number 5. Eu devo usar o artigo definido para historical and famous monuments. Repeat. Historical and famous monuments. Eu uso o artigo para monumentos históricos ou famosos. Repeat. Historical and famous. Historical and famous monuments. The White House is very secure. The White House is very secure. A Casa Branca é muito segura. The White House is very secure. Tudo bem, então? Vejamos agora mais algumas aplicações do artigo definido. Number 6. Superlative forms. As formas superlativas. Repeat. The worst, o pior. The best, o melhor. The worst. Repeat. The worst, the best. Student in his school. The worst student in his school. The best student in his school. O pior ou melhor aluno em sua escola. Number 7. Before the names of rivers, seas, oceans, deserts, mountains, and regions. Repeat. Before the names of rivers, seas, oceans, deserts, mountains and regions. Antes dos nomes de rios, rivers, seas, mares, oceans, oceanos, deserts, desertos, mountains, montanhas e regions, regiões. The Alps are very cold. Repeat. The Alps are very cold. Os Alpes são muito frios. The Sahara is very dry. The Sahara is very dry. O Saara é muito seco. Number 8. O oitavo caso. Ordinal numbers.
Acabamos de ver na aula anterior os números ordinais, ordinal numbers. Como eu diria o primeiro beijo? The first kiss. Repeat, the first kiss. O primeiro beijo. Number 9, número 10. Names of newspaper. Nomes de jornal. The Washington Post is very serious. The Washington Post is very serious. Repeat, serious. O jornal Washington Post é muito sério. Very serious. Repeat, cold, kiss, serious, dry, regions, mountains, deserts, oceans, seas, rivers. Okay, class. The worst, the best. Tudo em paz, tudo tranquilo? Vejamos ainda mais alguns casos do emprego do artigo definido. Number 10, número 10. Nós devemos usar o artigo definido before the names of museums, art gallery, restaurant, theater, movie theater, and hotels. Repeat, before the names of museums, art gallery, restaurant, theater, movie theater, and hotels. Devemos usar o artigo definido para nomes de museus, galerias de arte, restaurante, cinema, teatro e hotel. Exemplo, the Louvre Museum is in Paris. The Louvre Museum is in Paris. O Museu Louvre is in Paris. É em Paris. Number 11. Number 11. Unique nouns. Repeat. Unique nouns. Substantivos únicos. Quando eu tenho apenas a representação de um único grupo ou apenas um substantivo único, como o sol, o céu, a lua, as estrelas. Exemplo, the sun shines every day. Repeat, the sun shines every day. O sol brilha todo dia. The sun shines every day. The sun shines every day. Look, the stars in the sky. Olhe as estrelas no céu. Repeat, look the stars in the sky. Olhe as estrelas. The stars é um substantivo único. The sky, o céu. Repeat, the sun, the stars, the sky. Shines. Number 12. Número 12. Adjectives. Equal. Representing a group. Quando o adjetivo ele representa um grupo. É quando você utiliza o adjetivo como um substantivo, representando a classe. Tipo, os ricos, os pobres, the rich, the poor, the young. Example, olha o exemplo. The old need to be respected. Os velhos precisam ser respeitados. Os idosos precisam ser respeitados. Repeat, the old need to be respected. Respected. The old need to be respected. Os velhos precisam ser respeitados. Let's repeat. Sun shines every day. Look, the stars in the sky. The old need to be respected. Adjectives. Representing
a group. The Louvre Museum is in Paris. Before, the names of museums, art gallery, restaurant, theater, movie theater, and hotels. Ok, class? Agora, para que a gente possa finalizar com o uso do artigo definido, mais dois casos. 13. Specified nouns. Repeat. Specified nouns. Nomes ou substantivos especificados. Quando nós utilizamos um substantivo de forma específica, é de uso obrigatório o artigo. Example. The man that is the boat is my uncle. Repeat. The man that is in the boat is my uncle. O homem que está no barco é meu tio. Eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando do homem que está no barco. Então, eu estou especificando. Ok? 14. O número 14, né? Não mentioned. Repeat. Não mentioned for the second time. Quando um nome, um substantivo é mencionado pela segunda vez. Porque agora você já fica sabendo qual é esse substantivo. Então, todo substantivo, quando ele é mencionado a partir da segunda vez, você deve usar o artigo definido. Olha o exemplo. I saw your key. Repeat. I saw your key. Eu vi a sua chave. The key was on the desk. The key was on the desk. A chave estava sobre a mesa. The key was on the desk. Tudo bem, então? Aprendemos a quando usar o artigo definido e agora iremos aprender quais casos nós devemos evitar o uso do artigo definido. Define article. Don't use the. Attention. Pay attention. Preste atenção. Attention. Don't use the pronouns. Repeat. Pronouns. Não devemos usar o artigo para pronomes. Example. Your computer is not functioning. O seu computador não está funcionando. Repeat. Your computer is not functioning. O seu computador não está funcionando. Observa que não se pode usar o artigo abstract nouns. Abstract nouns. Substantivos abstratos. Example. Patience is a virtue. Repeat. Patience is a virtue. A paciência é uma virtude. Patience is a virtue. A paciência é uma virtude. Repeat. Patience. Virtue. Functioning. Computer. Meals. Repeat. Meals. Refeições. We don't use the with meals. Nós não usamos o artigo para refeições. Example. Dinner is ready. Repeat. Dinner is ready. O jantar está pronto. Não se fala the dinner is ready. Nós dizemos apenas dinner is ready. Nouns. Repeat. Nouns with general sense. Nouns with general sense. Nomes ou substantivos no sentido geral, no sentido coletivo. Então, toda vez que nós generalizarmos, nós não podemos usar o artigo, tá bom? As mulheres são gentis.
Então, você não pode usar o artigo porque você não está falando de uma mulher específica. Você está falando de todas as mulheres. Tudo bem? Olha o exemplo. Salt, repeat, salt, it's not good for health. Salt, it's not good for health. O sal não é bom para a saúde. Salt, it's not good for health. Repeat. Computer, functioning. Patience, virtue, abstract nouns. Meals, dinner, ready. Nouns with general or geral sense. Salt, it's not good for health. Salt, it's not good for health. O sal não é bom para a saúde. Tudo bem então, turma? Vou pedir que em casa você revise, reveja todas as regras com relação ao emprego do artigo definido, é muito importante, e quando nós não podemos empregar o artigo definido. Uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro.